Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nossa aula vai ser no livro de História, viu? Nós vamos usar só ele e nós vamos falar sobre dois assuntos que se interligam. Nosso assunto vai começar na página 63, com o tema A Criança e Sua Moradia, né? Nós sabemos, se a gente for observar fotos, né? Se a gente for observar até ao nosso redor, existe e existiu vários tipos de moradia, né? Vários tipos de casas, né? Que as pessoas moram. Essas mudanças, elas vão ocorrendo ao longo do tempo. Por exemplo, bem antes, a primeira moradia foi dos homens primitivos, né? Que eles, como eles viviam na natureza, então, para eles se abrigarem, para se proteger da chuva, do frio, dos animais selvagens, eles construíam umas cavernas, né? Que eram lá onde eles moravam. E aí, com o passar do tempo, para eles se sentirem mais protegidos, eles foram construindo cavernas um perto do outro. E aí se tornou uma aldeia com vários tipos de caverna. E aí, com o passar do tempo, foi modificando os tipos de materiais para construção de casa, né? E a variedade. Porque hoje nós vemos, né, vários tipos de casa e a gente só constrói uma casa dependendo de onde, né, do lugar onde nós moramos. Por exemplo, na página 63 aí você pode observar que tem um iglu, que é aquela casa de gelo. Dá pra gente construir uma casa de gelo aqui na nossa região, no nosso país? Não, né? Porque o nosso país é um país quente, a nossa região é uma região quente, então não há necessidade de construir uma casa de gelo, porque ela ia acabar derretendo. Porém, lá nas regiões mais frias, nos países mais frios, lá sim você pode construir uma casa de iglu, né? Porque lá é o ideal, é o clima ideal. E aí existem vários tipos de casas, existem casas de tábua, de tijolos, de madeira, que é tábua, de barro. Existem casas, né, que são de andar, né, apartamentos, kitnets, que é várias casinhas, prédios. Então, assim, hoje existe uma variedade de moradia, né? Acredito que cada um de nós, vocês aí, que são vocês crianças, cada um tem uma casa diferente, né? De um formato diferente. E existem pessoas que elas têm sua própria casa, né? Que comprou, o papai, a mamãe comprou a casa, né? O terreno, construiu a casa. E tem outras pessoas, né, que moram de aluguel, que elas pagam para morar na casa. E também nós temos casas, né, construções, moradias construídas em lugares impróprios, que é o caso de morros, né, que a gente vê muito no jornal, as favelas do Rio de Janeiro, principalmente, né, que são várias casinhas assim construídas no morro, que é um lugar impróprio, né, porque não tem saneamento básico, é perigoso. E também tem aquelas moradias que são construídas na rodovia, que a gente pode até observar na nossa cidade, quem mora perto do Colinas, quando você tá indo, né, ali pro Colinas que você passa. Tem várias casas construídas naquele local que não é para estar construída porque é perigoso, pode ocorrer desmoronamento, né? Então são lugares impróprios. Na página 64, você pode acompanhar também, olha, essa moradia que se chama Casa Grande, que era uma moradia de antigamente, onde os senhores do engenho, né, que ele tinha os escravos, então era lá que ele morava, na Casa Grande, que era uma casa bem grande, como você observa na página 64. E a moradia daqueles escravos que foram trazidos da África, né, para trabalhar na produção de cana-de-açúcar, para ser escravo, né, dos senhores do engenho, eles moravam em senzalas, então a moradia deles era a senzala, que aí você também observa, que explica mais um pouquinho aí na página 64. Então, assim, as moradias, elas foram mudando, né, ao longo do tempo e vão continuar mudando. Hoje a gente vê que as casas são bem diferentes, são bem tecnológicas, né, usa muita tecnologia, e é isso. Aí você vai fazer a atividade na página 65 e na página 66 e 67. Na página 68 a gente já fala sobre as moradias de outros povos, né? Porque aqui, para nós, né, a nossa moradia, mais comum é a casa de tijolos, né? São edifícios, prédios, casa de tábuas. É muito raro, mas a gente encontra ainda algumas casas, né,
de barro. E em outros países, em outras regiões, em outros povos, né? Como é que é a moradia deles? E aí na página 68 a gente vê alguns tipos de moradia. Como eu já falei, essas moradias vai depender muito do lugar que a gente mora, né? A gente tem que construir uma casa adequada para o nosso clima, para nossa região. E aí a primeira que você observa é a oca, né, que a gente já conhece, que é a moradia dos índios, né, dos povos indígenas. Ela é arredondada, é coberta por palha, né? É feito com tronco de árvores, com cipó, tudo retirado da natureza. Aí, embaixo da oca nós temos os iglus, né, que é a casinha de gelo, a moradia de gelo, que ela é construída em regiões, né, que as pessoas moram em regiões bem frias, então essa é a casa de iglu. Temos também a moradia, que são os castelos, né, que é onde moram os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, né. Eles moram nesses castelos luxuosos, que a gente também vê muito em filme, né, das princesas, os seus castelos. Temos também aí as tendas, né? Quem mora nas tendas são o pessoal árabe, porque lá é uma região muito seca, no deserto, então eles fazem apenas tendas, que é uma moradia que vai dar para ele ficar mudando de lugar, para ir procurando água, né? O lugar mais adequado para eles poderem sobreviver. E por último aí nós temos as moradias de barro, que a gente também usa, mas ela é bem comum lá no Egito, né, no Egito Antigo. E ela é de barro, né, tem um telhado que a gente cobre dá pra cobrir também por palmeiras, né, que é a árvore. E aí a gente vê esses tipos de moradia, alguns tipos de moradia de outros povos, mas claro que existem vários tipos de moradia, principalmente hoje em dia, né, que a tecnologia tá evoluindo cada vez mais e fazendo várias construções diferentes, né? E aí você terminou, pode dar mais uma lida, observar as imagens das moradias, e aí você vai para a página 69 e 70 da atividade. Então, por hoje é só. Bons estudos e qualquer dúvida é só me perguntar. Beijos!